Olá pessoal, meu nome é Concécio. Eu resolvi gravar esse vídeo para falar sobre algumas doutrinas cristãs que vêm sendo pregadas hoje em dia de uma forma que, no meu entendimento, não estão de acordo com a Bíblia nem com o que Jesus ensinou. Eu não vim aqui pregar nenhuma religião, nem tentar converter ninguém para nenhuma igreja. Se você já é um cristão e tem ficado com dúvidas ou discorda do que está sendo pregado, talvez seja bom você assistir esse vídeo. O meu objetivo é trazer uma luz a algumas doutrinas e ensinamentos que foram modificados para atender interesses pessoais. Eu sei muito bem que há ótimas igrejas, pastores, padres verdadeiramente sinceros e ungidos por Deus que estão fazendo o melhor trabalho que eles podem para poder guiar as pessoas para perto de Deus, num relacionamento mais próximo. Mas ao mesmo tempo existem muitos outros que estão fazendo o contrário. Estão afastando as pessoas de Deus com mensagens cheias de condenação e culpa, manipulação espiritual, pregação para arrancar dinheiro até o último centavo dos cristãos. Existem várias doutrinas hoje que não estão sendo pregadas como deveriam. Por isso eu quero apresentar o que a Bíblia diz a respeito. Nesse vídeo eu vou falar só sobre a salvação, as outras eu vou tratar em outros vídeos mais tarde. Escolhi primeiro a salvação porque é o tema mais usado para aprisionar e manipular as pessoas de fé. Segundo a Bíblia, a salvação é por graça e de graça. A maioria dos cristãos pensa assim: se eu for bom eu vou para o céu, se eu for mal eu vou para o inferno. Eles acreditam que quando chegarem lá vai ser feito um balanço das obras boas com as más para ver se a pessoa pode ou não entrar. Tem aqueles que acreditam que precisam fazer muitas orações, boas obras, guardar os mandamentos, fazer penitência e mesmo assim depois de morrer vão ter que pagar pelos seus pecados por um tempo para serem purificados e depois poder entrar no céu. E tem os que acreditam que Jesus morreu pelos nossos pecados e que se você receber Ele como Salvador, então você está salvo e vai para o céu. Mas mesmo esses que acreditam na salvação por Jesus são pressionados a acreditar que se depois de salvo você cometeu um pecado, você perde a salvação, aí você está condenado ao inferno de novo, você tem que se santificar, se limpar do pecado para poder ter direito a ir para o céu novamente. Essas doutrinas trazem uma insegurança enorme para o cristão, que fica sempre dependendo do cumprimento de certas exigências para poder ir para o céu. Tudo se resume a obras. Se você fizer isso e aquilo, você vai para o céu, senão você vai arder no inferno. Mas essa receita de seguir os mandamentos já existia antes de Jesus. Você já tinha a lei de Moisés. Eram 613 mandamentos. Todo mundo conhece os 10, mas tem mais 603 leis que você tinha que seguir para ser salvo. E se você cometesse um pecado que não fosse de morte, você deveria oferecer um sacrifício no templo para limpar esse pecado. Normalmente um cordeiro, uma rolinha, dependendo das possibilidades financeiras da pessoa e do pecado. Só que o homem, por natureza, ele é pecador. Jesus expôs isso claramente quando ele falou, em Mateus 5:21, ele falou: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Mas se alguém sem motivo ficar com raiva do seu irmão, já está sujeito ao fogo do inferno, ou seja, já está condenado, você já pecou. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que todos nós somos pecadores. Ninguém consegue ficar sem pecar. Em 2 de Crônicas, no Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 36, fala: pois não há homem que não peque. Romanos 3:23, no Novo Testamento, fala: todos pecaram. E no Romanos 3:10, fala: não há um justo, nenhum sequer. Então, todos somos pecadores. E não tem essa história de o outro peca mais do que eu sou menos pecador do que o fulano, o ciclano. Não tem essa história de menos pecador e mais pecador. Tiago 2:10 falou: qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um ponto, torna-se culpado de todos. Então você não mata, você mente, você violou a lei. Você é um pecador. Com isso em mente, a gente sabe que todos os sacrifícios não iam ser o suficiente para dar conta do pecado. A lei ela foi dada não para o homem seguir ser salvo através dela, mas para mostrar que o homem não conseguia cumprir a lei, porque o padrão de perfeição de Deus é muito mais alto. Então o homem tinha que parar de ficar se comparando com os outros. Eu sou melhor do que o fulano, eu mereço ir para o céu porque eu sou bom. Se você se compara com uma pessoa pior que você, realmente você é bom. Se você se compara com uma pessoa muito melhor, você não é.
E a verdade é que ninguém é. E você nunca vai conseguir pagar o suficiente para você ser salvo. Em Salmo 49:8 fala que o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Então o que aconteceu? Deus teve que oferecer o seu Filho como sacrifício. Jesus se ofereceu como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Em Gálatas 3:13 fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por isso que quando João Batista viu Jesus, ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era o sacrifício que estava sendo feito pelos pecados de todo o mundo, de todas as pessoas. Todas as pessoas no mundo têm o perdão dos seus pecados. Elas só precisam aceitar. Em João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,36 fala, todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Não existe uma condicional. Você crê no Filho, você tem a vida eterna. Em João 1,12 fala, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tem uma tradução atualizada que fala, deu-lhes o direito. A mensagem é a mesma. O poder fica mais bonito. Eu estou usando versículos da versão contemporânea da Bíblia da João Ferreira de Almeida. Mas você pode usar qualquer Bíblia para ler, cristã. Porque, independente da tradução, se você se apegar à mensagem, é o que interessa. Então, a única coisa que você tem que fazer para ser salvo é acreditar em Jesus, que Ele se sacrificou por você, e confessar isso em palavras, colocar isso em palavras. Em Romanos 10, 9 e 10 fala, se com a tua boca confessares a Jesus como teu Salvador e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É assim, você fala para ficar registrado, né? Igual fala em Mateus 12:37, pelas suas palavras serás justificado e pelas suas palavras serás condenado. Então, você fala, registra as suas palavras lá e acabou. E a única coisa que você tem que fazer é uma vez na vida. Porque Jesus, se você aceita Ele não sai e volta e vai embora, você pecou e foge, não. O sacrifício dele é um presente de graça para você. Em Romanos 6:23 fala, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Tito 3:5 fala até de uma maneira mais forte, ele fala, não por obra de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Você não tem que fazer obras para você ser salvo. Não foi por obras que você conseguiu a salvação, ela veio de presente. Efésios 2:8 e 9 fala, pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Para você não ficar lá, eu sou bom, eu mereço. Você não ficar se gloriando perante Deus. Porque perante Ele você não está no padrão adequado, se for comparar com Ele. E uma vez que você tem essa salvação, você não perde ela mais. Ninguém pode tirar isso de você. Jesus falou em João 10:28, dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Ninguém pode tirar você de Jesus. Existe uma contestação sobre a salvação por graça. Uma das mais usadas é a carta de Tiago, capítulo 2, versículo 14 e 21. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? É interessante que essa mesma passagem da Bíblia de Abraão oferecendo Isaque foi usada também por Paulo para falar da salvação por graça. Ele falou em Romanos 4:2, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, tendo que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Portanto, é pela fé.
para que seja segundo a graça. Em Romanos 11,6 fala: mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. A lei já existia desde Moisés. Então a salvação não vinha da lei. Gálatas 2,16 fala: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Em Gálatas 3,11 ainda fala: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Então pronto, não é pela lei. É por isso que em Romanos 10,3 fala: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, você crê em Jesus, você recebeu ele, acabou a lei. Cristo é o fim da lei. Nós somos justificados pela fé. Romanos 3,28 fala: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Em Romanos 5,1 é o mais importante. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é que é o objetivo desse vídeo. É para você ter paz com Deus, sabendo que a sua salvação é de graça. Se você pecar, Deus te perdoa, já te perdoou. Quando Pedro perguntou para Jesus: mestre, quantas vezes tenho que perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? 7 vezes? Deus falou: não, 7 não, 70 vezes 7. Incontáveis vezes. Se Deus pede para a gente perdoar, assim, quanto mais Ele nos perdoa. Ele já perdoou os seus pecados passados, os presentes e os futuros. Essa questão já está resolvida. É claro que você não tem que aproveitar disso para pecar. Pecar é errado. Você tem que tentar fazer o certo. Se você peca, tem consequências ruins na sua vida. Fazer o mal te traz o mal. Todo o mal que você semear, você vai colher. Na vida por vir, Jesus te justificou por amor, porque Ele sabe que você não consegue cumprir a lei. Mas você tem que tentar. Você tenta seguir o mandamento de Deus. Qual que é o mandamento? 1 João 3,23 fala: o seu mandamento é esse, que creiamos no nome do seu Filho e nos amemos uns aos outros. Tentar amar, tentar fazer a coisa certa. É claro, quando você não faz, às vezes você está lá, ficou irritado, o cara te fechou no trânsito, você manda ele lá, você pecou. Mas, vamos lá. 1 João 2,1 vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Porém, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Ele já nos defendeu, já intercedeu por nós. No 1 João 2,12 fala: eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Eles são perdoados. Você pecou, seu pecado é perdoado. É claro, a gente se sente mal. Você fica: nossa, puxa, eu fiz isso, magoei fulano, tratei mal. Você entra em condenação, mas você não pode deixar essa condenação tomar conta de você. Porque em Romanos 8:1 fala: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas eu não consigo, meu coração fica... Sim, seu coração fica ruim, mas lembre-se que em 1 João 3,20 fala: se o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Deus sabe quem você é, conhece seu coração. Você pode ter certeza da vida eterna. 1 João 5,10 fala: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Você creu no seu coração, você aceitou, você tem esse testemunho dentro de você. No 12 fala: quem tem o Filho tem a vida. E ele fala no 13: essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, vós que creis no nome do Filho de Deus. Então você tem a vida eterna, pronto. E para terminar, eu queria ler um versículo para te falar que ninguém pode te separar do amor de Deus. Romanos 8:38 e 39 fala assim: pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem os governos,
nem os poderes, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pronto. Se você crê em Jesus, se você recebeu, aceitou o sacrifício dele, acabou, você está salvo. Pare de ficar tentando se salvar, pare de ficar em condenação. Usa os seus esforços para fazer coisas boas na sua vida. Ajuda os outros. Faz fácil a vida das pessoas. Seja feliz. Espero que esse estudo tenha ajudado vocês e até a próxima. Obrigado.